meus amores, ainda dando continuidade à nossa aula de hoje, nós temos geografia, o conteúdo de geografia, a partir da página 300, onde nós vamos conhecer a respeito do crescimento da população brasileira. Como é que se deu esse crescimento da população brasileira, certo? E aí nós temos essa imagem aí, né, que pega essas duas páginas, a 300 e a 301, tá? E aí vai mostrar um local bem movimentado, bem cheio de pessoas, para dar uma ideia do quanto que a população, do quanto que o Brasil é populoso, tá? Então, o Brasil, tá? A nossa população brasileira é considerada uma das mais numerosas. Em relação à América do Sul, o Brasil é o país que possui a maior população. Então, da América do Sul, de todos os países da América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, certo? O país que mais tem pessoas é o nosso Brasil. Nosso Brasil é grande em extensão territorial, como também no número de pessoas, tá? Nós vamos saber um pouquinho mais lá na frente a quantidade de pessoas que existem no nosso país, os números mais atuais. E aí na página 302, tá? Nós temos esses estudos do crescimento da população brasileira. Então, somando cerca de 208 milhões de pessoas, o Brasil, ele ocupa o 5º lugar, tá? Entre os países com maiores números de habitantes. Em 5º lugar, de todos os países do mundo, o Brasil, segundo o censo 2018, tá? Do censo 2018, que é o mais atual, nós ocupamos o 5º lugar, ok? Então, o IBGE, de acordo com o IBGE, a população brasileira, ela apresentou um intenso crescimento no início do século XX, tá? Nós temos o gráfico aí na 302, na página 302, que vai dar a gente vai ter uma ideia do quanto que a população brasileira cresceu do ano de 1872 a 2018. Então, a gente vai ter uma ampla visão do que aconteceu, de como que se deu esse crescimento, tá? Em 1872, a população brasileira ela estava estimada em 10 milhões de habitantes. Aí, em 1890, ela teve outro censo, né? E foi para 14 milhões. Em 1900, o Brasil passou a ter 17 milhões de habitantes. 20 anos depois, no ano de 1920, o Brasil passou a ter 31 milhões de habitantes. E mais 20 anos depois, que foi 1940, aí vão seguindo o gráfico, tá? Vocês vão observando aí no gráfico de vocês no livro. Em 1940, o Brasil tinha 41 milhões de habitantes. E aí, mais 20 anos depois, foi para 71 milhões, que foi 1960. Aí, em 1880, nós tínhamos 121 milhões de habitantes, 2.170 milhões, e em 18 anos, o Brasil passou a ter, de 170 milhões, o Brasil passou a ter 208 milhões de habitantes. Então, uma população bem grande, bem numerosa, tá? Então, a população brasileira, em 1972, ela era de 10 milhões, certo? E para 2018, ela passou a ter 208 milhões. Então, assim, aumentou de maneira bem significativa, né? Aumentou no número bem grande, né? Então, de 10 milhões a 208 milhões, o Brasil aumentou 198 milhões de habitantes. Então, muita gente. Então, o crescimento se tornou ainda mais acentuado em que ano? A gente pode observar aqui no mapa.
mas vocês aqui no vídeo, eu vou já identificar para vocês onde é que está o ano, tá? Então, onde houve assim, maior, esse crescimento ele se tornou ainda mais acentuado na década de 40. Observem bem aqui que está no livro de vocês, mas a década de 40 está aqui, ó. E aí a gente vê, não é? Esse grande número, essa maior crescência no ano de 1940, certo? Na década de 40, melhor dizendo. E aí na página seguinte, nós temos o crescimento natural da população. Como é que se dá o crescimento natural da população? E aí vocês têm esse gráfico no livro de vocês, certo? Vai explicar direitinho como é que se dá o crescimento natural da população. Então, para a gente compreender, ela precisa analisar a taxa de natalidade, que é o que a taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nasceram, tá? Num grupo de 1.000 habitantes, tá? Num grupo de 1.000 habitantes, a gente indica a taxa ou melhor, vamos por parte. A taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nasceram, tá? A cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano. No período de um ano, no grupo de 1.000 pessoas, né, nasceram. Tá? Ali nós temos a taxa de natalidade. A de mortalidade indica a quantidade de pessoas, certo? Que morreram em cada grupo de 1.000 habitantes no período de um ano, tá? Enquanto a de natalidade mostra, dá evidência do nascimento, a de mortalidade indica a quantidade de pessoas que morreram no período de um ano, e aí tem que ser calculada baseada em cima de cada 1.000 habitantes que morreram para a taxa de mortalidade e que nasceram para a taxa de natalidade, certo? E aí, essa diferença nós vamos ter o crescimento natural, que tá bem aqui, ó. Crescimento natural. É a diferença, o crescimento natural vai ser a diferença entre a taxa de natalidade e a de mortalidade. A diferença entre os que nasceram e entre os que morreram, nós temos o crescimento, nós calculamos o crescimento da população, tá? Calcula-se a partir da taxa de natalidade, que foram os que nasceram, natalidade, os que nasceram, tá? No período de um ano, com um grupo de 1.000 pessoas. E aí pegamos, no período de um ano, o grupo de 1.000 pessoas que faleceram, tá? E aí essa diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade, nós temos o crescimento natural. Então aqui nós temos o gráfico que vai mostrar, em verde, bem em cima aqui, está a taxa de natalidade, os que nasceram. E abaixo, em azul, nós temos a taxa de mortalidade, tá? Então o gráfico, quando ele mostra a distância entre as linhas de natalidade e de mortalidade, então, quanto maior for a linha, certo? Maior é o crescimento natural. A distância, né? Na verdade, a distância entre as linhas. Quanto maior for a distância entre as linhas, maior é o crescimento natural. E que quanto menor a distância entre essas linhas de natalidade e mortalidade, menor é o crescimento natural, tá? Então, as mudanças dessas taxas entre mortalidade e natalidade, ao longo do tempo, elas vão se dando a partir de diversos fatores, que a gente vai conhecer o porquê. Então, quanto maior a distância entre as linhas, tá vendo aqui, ó? Aqui nós temos uma distância maior, uma distância menor. Então, quanto maior for a distância entre as linhas de mortalidade e natalidade, maior crescimento populacional. Quanto menor for a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, menor é o crescimento populacional desse local, desse país. As linhas
A distância maior, a distância menor. Distância maior, nós temos o maior crescimento natural. Distância menor entre as linhas, nós temos o menor crescimento natural da população. E aí, como eu disse, isso pode dar a partir de diversos fatores, que nós vamos conhecer agora. Nós temos aí destacado na página 304 três fatores, tá? Página 304, nós temos destaque de três fatores que contribuem para a questão para o crescimento natural da população, certo? Nós temos o avanço na área da medicina, tá? E da saúde. Quanto mais avançado, melhor, certo? Porque vai ter novas descobertas, novos medicamentos, vacinas, além de campanhas de prevenção de doenças que proporcionam a redução, né, da mortalidade, colaboram para a redução. E aí nós temos a campanha da vacina, nessa imagem aqui, que está no livro de vocês, na página 304, é uma foto de 1930. Essas pessoas, elas são de Belém do Pará. Outro fator que contribui para a questão do crescimento populacional, né, nós temos um dos fatores que contribui para as taxas de mortalidade ao longo do tempo. Nós temos a expansão do saneamento básico. Sim, o saneamento básico ele é muito importante para a questão de mortalidade, principalmente de mortalidade, né? Porque o saneamento básico ele vai proporcionar, quanto mais for desenvolvido o saneamento, quanto menos a gente ter contato com o esgoto, com o lixo, com restos, né? Com essas coisas de lixo, de esgoto, menos doenças nós vamos ter, né? Menos doenças nós vamos ter, principalmente quando crianças, tá? Menos doenças nós vamos ficar. E aí isso contribui. Então, assim, a expansão do saneamento básico, nós temos a ampliação e a melhoria nesse serviço, no abastecimento de água, tá? Porque se a água está tratada, ela vai nos fazer bem, não nos vai fazer mal. Não vai causar diarreia, não vai nos causar febre por conta da diarreia. E aí, muitas das vezes as pessoas elas morrem desidratadas por conta disso, tá? Então, a coleta de tratamento e esgoto do lixo reduzido trouxeram melhores condições de saúde para a população. Ainda falta muito a fazer, mas houve melhoria também, tá? Lembrando, como eu falei agora há pouco, falta muito a fazer. Falta muito, ainda tem muito a fazer, na verdade, né? Mas, ao longo do tempo, a gente teve melhorias, tá? Com isso, foi reduzindo a proliferação, né? Dessas doenças, da cólera e da hepatite, que era uma das doenças que mais matavam, principalmente lá no início do século, tá? Do século XX, quando começou a crescer. Então, o número de filhos por mulheres também reduziu, né? As mulheres começaram a trabalhar fora, começaram a ser mais independentes e focar mais no trabalho, na carreira. E aí elas preferem ter filhos mais tarde, mais lá pra frente. E quando tem, elas querem ter 1 ou 2, no máximo arrastando, como diz o povo, 3, né? Mas geralmente é um ou são 2, tá? Geralmente as mulheres que focam em estudar, em trabalhar, elas vão ter no máximo 2 filhos, certo? E a grande maioria tá ficando só em 1, ok? E também tem os métodos que elas evitam, né, por conta dos métodos que elas vão evitar, né, ali durante o período que elas estão estudando, trabalhando para ter essas crianças. E aí isso vai acelerar, né, na diminuição do número de filhos, certo? Tá, eu vou deixar para vocês a atividade para vocês responderem, tá? Vocês vão copiar no caderno as questões da página 301 e responder questões, a letra A, B e C da página 301, copiar no caderno e responder. Copiar no caderno também e responder a questão 1, 2 e 3 da página 302. Questão 1, 2 e 3, página 302. Fiquem bem
e bons estudos.